Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho das teorias pedagógicas, em especial da educação tradicional, que é uma das teorias pedagógicas. Antes da gente falar sobre educação tradicional, o que as teorias pedagógicas refletem? As teorias pedagógicas, elas refletem as relações ocorridas nos atos de ensinar e aprender, de acordo com uma determinada visão de mundo, em um momento específico da evolução da humanidade. Muito bem, a educação tradicional, então, como a gente viu, é uma teoria pedagógica. O ensino tradicional ele tem origem com a criação da ordem jesuítica, criada em 1534, que tinha como principal objetivo a expansão da fé. Os jesuítas, eles, na verdade, criaram um verdadeiro sistema educacional mundial, ou seja, não foi só no Brasil. A Companhia de Jesus, lá por volta de 1534, vem para o Brasil logo no início da colonização brasileira. E, ao se estabelecer aqui, os jesuítas ganham o monopólio da educação. Então, de 1549, quando eles se estabelecem, até 1759, ou seja, 200 anos, o monopólio da educação no Brasil esteve com os jesuítas. Isso significou que só eles poderiam ter instituições educacionais. E mesmo depois de anos, aquilo que eles professaram e criaram estão enraizados até hoje no nosso ensino brasileiro. E mesmo depois que os jesuítas foram embora do Brasil. Aqueles professores que ficaram, eles tinham sido formados por quem? Pelos jesuítas. Então, mesmo indiretamente, a mentalidade, a lógica de ensinar jesuítica vai se perpetuar no Brasil por muito tempo. Qual foi o principal legado educacional que os jesuítas deixaram? Eles deixaram um conjunto de leis educacionais que ficaram conhecidas como Ratio Studiorum, que foi oficialmente promulgado em 1599. Afinal de contas, o que era esse Ratio Studiorum? Era um conjunto de regras, métodos, leis que todos os colégios jesuítas no mundo deveriam seguir. Lembrando, gente, que os jesuítas tinham o monopólio da educação na colônia brasileira, mas eles tinham colégios em todos os lugares que Portugal atuava. Lembrando que Portugal, nesse período, era a maior potência do mundo. Os portugueses, eles tinham colônias em todos os lugares do mundo, da Ásia, na África, enfim. Então, gente, os jesuítas, eles vão pegar toda a experiência que eles tinham de administrar colégios, de gerir estudantes, de educar populações nativas, e vão escrever, como a gente viu aí, o Ratio Studiorum, esse manual, que falava o que exatamente? Falava em como organizar a escola, como organizar a sala de aula, inclusive como dar aula, né? A gente falou aqui que era um método de um sistema educacional mundial. E qual era a filosofia do Ratio Studiorum? Ela consistia numa visão essencialista da educação e do ser humano. O que é ter uma visão essencialista do ser humano? Né? É ter uma visão universal e imutável. Para os jesuítas, o importante não era instrumentalizar o ser humano para ação no mundo natural, mas sim viver da melhor maneira possível o mundo natural para conseguir alcançar as dádivas divinas. Então, o importante não é o que acontece no aqui e agora, o importante é o que acontece depois da morte, na sua vida eterna. A educação jesuítica, então, em outras palavras, ela buscou, por meio das suas regrinhas, por meio do Ratio Studiorum, adequar o indivíduo àquilo que é geral e universal. E o que é geral e universal? É justamente Deus, é justamente essa crença na fé, a crença na vida após a morte, na eternidade, e que está na essência, eles diziam, que estava na essência do ser humano, ou seja, ser feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Até por isso, os jesuítas tinham uma preferência por crianças. Eles achavam, que a criança era como um papel em branco e que era mais fácil marcar as impressões de outra cultura. Mas é interessante dizer que existem documentos
mostrando que eles, né, pegavam essas criancinhas, né, para ensinar, para catequizar, e quando eles se tornavam adolescentes, essas crianças fugiam dos colégios jesuítas e voltavam para suas tribos. Outro aspecto importante é falar, né, desses grandes feitos pelos jesuítas, né? E quais foram esses grandes feitos, né? Por meio do Ratio Studiorum, como a gente já viu, os jesuítas fazem grandes inovações, como a criação de espaços específicos para a educação. Eles constroem, né, escolas com fachadas imponentes, né, inclusive para identificar visualmente o lugar específico para a educação, onde a educação acontecia. Eles também são os primeiros a falar sobre a implementação de uma seriação de estudos, do mais simples ao mais complexo, né? Vão buscar professores específicos para as disciplinas, entre outras coisas. Nesse tipo de ensino, o professor é o centro da relação. O professor é aquele que age, que sabe tudo, que manda. O aluno, por sua vez, ele é um ser passivo. É aquele que escuta, que não sabe nada. Essa é a noção que está por trás da educação tradicional. O aluno tinha que memorizar o conteúdo. Outra coisa é que os jesuítas eles eram a favor dos castigos físicos. Eles humilhavam, puniam, expunham os alunos que não iam bem, premiavam aqueles que iam bem, né? E faziam uso da violência e da exposição à vergonha. Uma coisa que a gente pode também trazer como curiosidade é que os jesuítas, eles criaram o prefeito dos estudos. Quem é esse prefeito dos estudos? Era uma pessoa contratada para fiscalizar o comportamento do professor, para ver se ele estava dando toda a matéria, todo o conteúdo, e para ver também se os alunos estavam comportados na sala de aula. Ou seja, era uma educação baseada no controle, na humilhação, na denúncia. Outra característica que a gente tem que levantar aqui é que o conhecimento humano ele possuía um caráter cumulativo, que deveria ser adquirido pelo indivíduo pela transmissão dos conhecimentos, né, a ser realizado na instituição escolar. O aluno ele tinha que decorar, memorizar conteúdos cumulativos pelo professor, pelo jesuíta. Então, como a gente pode ver, o professor ele é o centro da aprendizagem nesse tipo de educação, né? Um ditador paternalista que vai elaborar um material didático e vai transmitir para o aluno um conteúdo acumulativo. Os alunos, por sua vez, serão o quê? Seres passivos, disciplinados, obedientes, que não sabem, que precisam escutar, ficar quietos. E esse conteúdo é disponibilizado pelo professor. E aí, olhando aqui para alguns elementos educacionais, a gente pode dizer que o material escrito ou produzido previamente era realizado pelo professor. E esse professor seguia à risca a cartilha, o material produzido. A estrutura hierárquica também é rígida e formal, a gente viu, né? O professor está em cima, os alunos embaixo, o professor sabe tudo, o aluno não sabe nada. E as propostas de atividades avaliativas sempre eram individuais e competitivas. A gente viu que eles eram a favor da humilhação, da punição e da premiação dos melhores alunos. É isso, gente. Eu agradeço, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.